Olá! Se você chegou até aqui, é porque provavelmente o cansaço de noites mal dormidas já bateu forte. E eu entendo, de verdade. Mas olha, a boa notícia é que ter noites mais tranquilas é super possível. O segredo não é travar uma batalha contra o sono do bebê. É, na verdade, ensinar uma habilidade nova, com gentileza e muita consistência. Vamos juntos entender como fazer isso? Então, o primeiro passo é uma mudança de mentalidade. Sabe, o erro mais comum que a gente vê por aí é tratar o sono como uma grande briga. Mas pensa bem, o sono não é um inimigo. É uma habilidade biológica que, assim como engatinhar ou andar, às vezes precisa ser aprendida, praticada. O nosso papel de quem cuida é ser como um professor paciente e não um general tentando vencer uma guerra. Olha, antes de qualquer coisa, vamos combinar uma coisa? É super normal bebês acordarem à noite. Totalmente esperado, aliás. Os ciclos de sono deles são bem mais curtinhos que os de um adulto, e eles passam muito mais tempo naquele sono mais leve, sabe? Então, esses micro despertares entre um ciclo e outro, isso é da fisiologia deles. Não tem nada de errado com o bebê por ele acordar. Isso é importante que fique claro. Certo. Então, se acordar é normal, a grande pergunta não é por que eles acordam. A pergunta de ouro é: por que eles precisam de ajuda para voltar a dormir? E a resposta para isso, na maioria das vezes, está numa coisinha chamada associação de sono. Basicamente, é aquilo que o cérebro do bebê se acostumou a ter para conseguir pegar no sono. E o que é essa tal de associação de sono? Bom, é qualquer muleta que o bebê precise para adormecer. Pode ser o peito, o balanço no colo, aquela mãozinha nas costas, a chupeta, qualquer coisa. Aí o que acontece? Ele adormece com esse gatilho. No meio da noite, ele tem aquele micro despertar normal, se vê sozinho no berço e cadê o gatilho? Aí ele chora, pedindo por aquilo que o fez dormir da primeira vez. Faz sentido, né? O nosso trabalho é justamente ajudar a criança a criar novas associações que não dependam tanto da gente. Ok, mas calma. Antes da gente falar de qualquer técnica de rotina, de como fazer o bebê dormir, tem um ponto que vem antes de tudo. Um ponto que não tem negociação: segurança. Sempre. E daqui a pouquinho a gente vai ver um checklist dos 5 erros mais perigosos que precisam ser evitados no berço. Fique aqui porque essa é, de longe, a parte mais importante. Então vamos lá, vamos entrar agora no nosso checklist do sono seguro. Tudo o que eu vou falar aqui é baseado nas recomendações mais atuais e sérias sobre o assunto, da Academia Americana de Pediatria. Pense nisso como a base, o alicerce de qualquer plano de sono que funcione e, claro, que seja seguro. Vamos passar por cada um desses pontos. Número 1, o bebê deve dormir sempre, sempre de barriga para cima. Essa é a posição mais segura, sem exceção. 2, a superfície tem que ser firme e reta. Sabe, um colchão de berço bom, sem ser inclinado, sem ser fofo demais. 3, o berço tem que estar vazio, completamente vazio. Isso quer dizer sem protetores de berço, sem lençol solto, sem cobertor, sem bichinho de pelúcia, nada. Quarto ponto, cuidado para não agasalhar demais o bebê. O superaquecimento é um risco. Roupas leves são o ideal. E quinto, o ambiente precisa ser totalmente livre de fumaça. Zero cigarro. A regra de ouro, para guardar mesmo, é barriga para cima, em todo e qualquer sono, seja de dia ou de noite. Simples assim. Ah, e tem outra recomendação importante. O ideal é que o bebê durma no mesmo quarto que os pais, mas não na mesma cama. Ele no berço dele, ao lado da cama dos pais. Isso, principalmente nos primeiros 6 meses, reduz muitos riscos. Bom, com a segurança garantida, agora sim a gente pode começar a construir o caminho para o sono. E a ferramenta mais poderosa que existe para isso é uma boa rotina antes de dormir. O nosso cérebro e o do bebê também adora saber o que vai acontecer. É a tal da previsibilidade. Eu me lembro bem de uma família, o bebê tinha uns 8 meses, e demorava, sem exagero, 2 horas para dormir toda noite. Um caos. Eles começaram uma rotina bem simples de uns 20 minutinhos. Um banho morno, pijama, uma historinha, uma música, e em uma semana o bebê estava adormecendo em 15 minutos, super tranquilo. A rotina é isso, um aviso para o cérebro de que é hora de desacelerar, o sono está vindo. Então, como seria uma rotina ideal? A gente pode pensar em 5 passos. Primeiro, horário consistente. Tentar colocar para dormir mais ou menos na mesma hora todo dia. Segundo, atividades calmas. Um banho, uma massagem, uma história. Nada de brincadeira que agita. Terceiro, diminuir os estímulos. Pelo menos meia hora antes, já vai diminuindo a luz, desliga as telas. Quarto, preparar o ambiente.
O quarto tem que estar escurinho, silencioso e com uma temperatura agradável. E o quinto passo, olha, esse é a regra de ouro para ensinar o bebê a dormir sozinho. Colocar no berço sonolento, mas ainda acordado. É nesse intervalo, entre estar sonolento e dormir de fato, que a mágica acontece. É ali que ele aprende a se entregar para o sono sem precisar de ajuda. Beleza, a rotina tá redondinha, o ambiente tá perfeito, mas aí, 2 da manhã, o choro começa. O bebê acordou. E agora? O que fazer? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Estratégias práticas para lidar com esses despertares. E eu vou até mostrar um plano para o que fazer nos próximos 7 dias. E olha, essa parte é muito importante. As estratégias que a gente vai conversar agora não são achismos. Elas são baseadas em décadas de estudos científicos. E o mais importante de tudo, são seguras. Elas não prejudicam o vínculo da criança com os pais. Muito pelo contrário, né? Quando a casa toda começa a dormir melhor, esse vínculo só tende a ficar mais forte. Mas antes de explicar os métodos, preciso dar um aviso que é a chave de tudo. O sucesso de qualquer estratégia não está no método em si, mas na consistência. Pense comigo, mudar a regra do jogo toda noite só confunde a criança. Um dia pega no colo, no outro deixa no berço, no outro leva para a cama. Isso não funciona. É preciso escolher uma abordagem e ser consistente, pelo menos por alguns dias. Existem 2 abordagens principais que a ciência mostra que funcionam e são gentis. A primeira a gente pode chamar de verificações em intervalos. Funciona assim: o bebê é colocado no berço, a pessoa sai do quarto e volta para checar intervalos de tempo que vão aumentando. Por exemplo, volta em 3 minutos, depois em 5, depois em 7. A ideia não é pegar no colo para fazer dormir, mas sim acalmar com a voz, mostrar que está ali. A segunda abordagem é a retirada gradual. Nesse caso, a pessoa fica no quarto, sentada numa cadeira do lado do berço até o bebê dormir. A cada noite, essa cadeira vai se afastando um pouquinho até chegar do lado de fora do quarto. Essa segunda opção pode ser ótima para crianças que ficam mais ansiosas com a separação. E como isso funciona na prática, ao longo de uma semana? Bom, vamos alinhar as expectativas. As primeiras noites, da primeira à terceira, costumam ser as mais difíceis. É o período de adaptação e é esperado que a criança proteste. É normal. Lá pelas noites 4 e 5, a melhora geralmente já aparece. Os despertares diminuem ou o bebê volta a dormir mais rápido. Esse é o sinal para não desistir. E nas noites 6 e 7, a nova habilidade começa a virar um hábito. A palavra-chave aqui, de novo, é consistência. É importante lembrar sempre: o objetivo é ensinar uma habilidade, não é ganhar uma briga. Teve um caso interessante de um menininho de 2 anos que estava totalmente confuso. Às vezes o pai o levava para a cama deles, outras vezes a mãe insistia para ele ficar no quarto dele. A criança não entendia qual era a regra. No dia em que os pais sentaram, conversaram e decidiram seguir juntos uma única abordagem, a da retirada gradual, em 4 noites o menino estava dormindo a noite inteira no quarto dele. Ele só precisava de previsibilidade, de uma regra clara. Agora, um assunto que sempre aparece e é super importante: a cama compartilhada. E aqui a gente precisa conversar com calma, sem julgamentos. O que a ciência nos mostra de forma muito clara é que o lugar mais seguro para um bebê dormir é numa superfície própria para ele, firme, plana e separada, como um berço. Para as famílias que, por qualquer motivo, optam por compartilhar a cama, existem algumas regras de segurança que são absolutamente cruciais para diminuir os riscos. Primeiro, o colchão tem que ser firme, nada de cama de água ou colchão muito mole. Segundo, nada de cobertores pesados, edredons ou travesseiros perto do bebê. E terceiro, e isso é fundamental, a cama compartilhada não deve acontecer de jeito nenhum se um dos pais fuma ou se consumiu álcool, drogas ou qualquer remédio que dê sono. É muito importante saber também que, apesar dessas estratégias funcionarem para a maioria das crianças, existem situações em que o problema de sono pode ser um sinal de outra questão de saúde. Nesses casos, uma avaliação médica é indispensável. Então, quando é hora de procurar o pediatra? Se for observado um ronco muito alto e constante quase toda noite, se for notado que a criança parece parar de respirar por alguns segundos durante o sono, se ela demonstra sinais claros de dor ou desconforto, como um refluxo muito forte, ou se a falta de sono está claramente atrapalhando o desenvolvimento dela durante o dia. Qualquer um desses sinais é motivo para marcar uma conversa com o pediatra. Ufa! Foi bastante informação, eu sei. Mas a ideia não é só informar, é transformar isso em ação. Então, para fechar, vamos organizar tudo num plano bem claro, para que seja possível começar a colocar em prática hoje à noite mesmo, com mais segurança e confiança. Vamos então amarrar as 5 ideias principais que a gente conversou. Primeiro,
Segurança em primeiro lugar. Berço vazio, bebê de barriga para cima. Sempre. Segundo, a rotina é a melhor amiga do sono. Ela avisa o cérebro que é a hora de descansar. Terceiro, consistência é a chave. Escolha um plano e siga-o. Quarto, mude o foco. Não é uma luta, é um ensino. É ajudar a criança a aprender algo novo. E quinto, não hesite em pedir ajuda. Se a situação estiver muito difícil, procure um profissional. Para não parecer muita coisa de uma vez só, aqui ficam 2 tarefas bem simples para começar hoje à noite. A primeira, fazer uma vistoria completa no berço. Checar se ele está realmente seguro, sem nenhum objeto solto. A segunda, apenas observar. Tentar perceber quais são os sinais de sono que o bebê dá. Ele boceja, esfrega os olhinhos, fica mais quietinho. Identificar esses sinais é o primeiro passo para acertar a hora de começar a rotina. E para a gente terminar, a mensagem que eu considero a mais importante de todas. Ensinar uma nova habilidade leva tempo. Exige paciência. Vão ter noites boas e outras nem tanto. É preciso ter gentileza com a criança nesse processo e, talvez mais importante ainda, ter gentileza com quem cuida dela. Cuidar de um bebê é uma jornada intensa. Lembre-se disso. O trabalho que está sendo feito é enorme e muito valioso.